Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Algebrista. Meu nome é Antônio Lacerda e neste vídeo eu apresento a aula 3 do curso de Matemática para Informática. O assunto da aula de hoje são os sistemas numéricos. Como eu tinha dito na primeira aula que eu daria uma ênfase em conceitos e vocabulário, então antes de entrar no assunto eu vou falar um pouco de cultura geral. E esse assunto aqui não é para ser visto em sala de aula, não vou apresentar em sala de aula, é mais para complementar o entendimento de vocês, então vai ter só no vídeo aqui no canal, mas não em sala de aula. Eu vou começar explicando o que é um signo, isso no contexto da semiótica, que é a ciência que estuda os símbolos. Então, um signo é a representação material de uma coisa. E aí existem várias espécies de signos. Nós temos as três principais espécies de signos: o ícone, ou signo substitutivo, o índice, sintoma ou signo natural, e, por último, o símbolo. O ícone, ou signo substitutivo, ele representa uma coisa por semelhança. O que isso quer dizer? Que basta nós olharmos que nós vamos já perceber que coisa é essa que está sendo representada. Exemplos de ícones: um desenho, uma pintura, uma fotografia, um mapa, uma escultura. Nós também temos o índice, sintoma ou signo natural, que é a representação de uma coisa natural. Exemplos de sintomas ou índices: a fumaça, que representa o fogo, cabelos brancos, que representam o envelhecimento, temperatura corporal alta, que representa febre, mudanças na face, que representam emoções, nuvens cinzas no céu representam chuva por vir, e poças de água no chão representam chuva que passou. O símbolo é o que mais nos importa aqui para o nosso curso. Diferentemente do ícone e do índice, a associação do símbolo com a coisa representada é arbitrária e deve ser aprendida por convenção social. Exemplos de símbolos: o símbolo da paz, o símbolo da radioatividade, os símbolos da tabela periódica. Agora aqui nós vamos ver duas espécies de signos que nos importam: o sinal e também a palavra ou signo linguístico. Sinal é a representação de uma incitação, de uma ordem ou de um comando. Serve para persuadir alguém a agir de um modo específico. Exemplo de sinais: sinais de trânsito, o apito de juiz, sirenes de fábricas, sirenes de ambulâncias. Agora, a palavra, o signo linguístico, é a representação linguística de uma coisa concreta ou abstrata. Agora, vamos aplicar tudo isso que nós aprendemos. Este signo aqui, que é vou até destacar com o mouse, um ponto vermelho aqui. Então, esse signo, quando está sozinho, ele é um símbolo, o ponto. Porém, ele pode ser um sinal de pontuação, que indica o final de uma frase. Então, quando eu vejo esse ponto, eu paro de falar a frase, mas ele também pode ser um símbolo de abreviatura. Quando eu encontro, por exemplo, DR ponto, aquilo ali está representando a palavra doutor. Pode ser também um símbolo de separador decimal, 3.14. Não é comum no nosso país, na verdade isso é um padrão de outros países. Nosso aqui é vírgula, mas eu estou dizendo que ele pode ser um separador decimal. E também pode ser um sinal de multiplicação. E o sinal por quê? Porque quando você vê um ponto entre dois entes matemáticos, ele está dizendo para você multiplicar. Então, 2 vezes 3 aqui, 2 vezes 3 é igual a 6. Já esse outro signo aqui, que eu vou destacar com o mouse, está em vermelho, quando está sozinho, é um símbolo, o símbolo da adição. Porém, quando ele aparece entre entes matemáticos, por exemplo, 2 mais 3 igual a 5, ele é um sinal, pois ele está orientando a pessoa que o vê a tomar uma atitude, que é o que? Adicionar os entes. Agora estamos prontos para aprender novas palavras. Uma palavra que eu gostaria que vocês gravassem é grafema, que é a menor unidade funcional de um sistema de escrita. Funcional significa que qualquer mudança em sua forma altera o significado da palavra. Exemplos: eu dei 3 palavras: maca, massa e maçã. Podemos perceber que são grafemas diferentes. O C ele é diferente do C com cedilha e o A é diferente do A com o tio. Esses símbolos acima, abaixo ou às vezes até no meio dos grafemas são denominados de diacríticos. Aqui no caso do nosso exemplo, o tio e o cedilha
são exemplos de diacríticos. Eles sozinhos eles não são grafemas, tá? Mas eles compõem, junto com outros símbolos, eles compõem um grafema. E uma coisa importante também destacar é que um diacrítico em um idioma pode não ser em outro idioma. No nosso caso aqui, a letra I e J eles têm um ponto em cima, e esse ponto ele faz parte da letra, ele não pode faltar em cima da letra. Agora, em alguns idiomas, ponto em cima do I ou do J, ele é um diacrítico, ele pode existir ou não. Exemplo é o turco. No idioma turco, você pode encontrar tanto I com ponto e sem ponto. Aí, nesse caso, o ponto é um diacrítico. Agora vamos ver também aqui outros casos. As letras maiúsculas e minúsculas. Carvalho com C minúsculo e Carvalho com C maiúsculo tem significado diferente. Um vai ser o substantivo comum e o outro vai ser sobrenome de pessoa. Já a Bíblia com B minúsculo e Bíblia com B maiúsculo também são grafemas diferentes, porque muda-se o sentido. Bíblia com B maiúsculo é o livro sagrado dos cristãos. Bíblia com B minúsculo é um livro que é importante para uma área específica. Outra palavra importante para nós, glifo, é a representação gráfica de um signo. Outra palavra relacionada são os alógrafos. São glifos diferentes para o mesmo signo. Vamos explicar melhor. Aqui na tela nós podemos ver 3 glifos diferentes da letra G minúscula. Então eles são alógrafos da letra G. Portanto, o correto seria dizer que nossos glifos são diferentes, não que nossas letras são diferentes. Por exemplo, o meu A é igual ao seu A, que é igual ao A de qualquer pessoa aqui no Brasil. Mas os nossos glifos é que são diferentes. Outro conceito importante, fonema é a menor unidade sonora de uma língua. E letra é um grafema utilizado para representar fonemas. Então, pela definição de letra, os seguintes símbolos são letras diferentes. O A sozinho é diferente do A com diacríticos. Então, é uma questão polêmica. Grafemas diferentes indicam que as letras são diferentes. Dependendo da resposta, você vai ter consequências bem interessantes. Por exemplo, se você achar que não há diferença, então todos esses glifos são alógrafos da letra G, tanto minúsculo quanto maiúsculo da letra G. E de acordo com a resposta, o alfabeto latino teria 26 letras ou então 52 letras. O alfabeto latino ele é a base para muitos alfabetos, inclusive o alfabeto da língua portuguesa. Portanto, quantas letras tem o alfabeto da língua portuguesa? Se você diferenciar os grafemas, então você vai perceber que nosso alfabeto da língua portuguesa pode ter até 78 letras. Agora aqui nós temos sinais de pontuação. O ponto, vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, aspas, acento de exclamação, acento de interrogação, travessão, e aí hífen. Então, esses sinais de pontuação não são letras, mas são grafemas da língua portuguesa. Agora, e esses grafemas aqui? O arroba, o símbolo do dólar, símbolo de porcentagem, o símbolo do e-comercial. Tem vários outros aqui. Será que eles fazem parte da língua portuguesa? Eu não sei, isso aí fica para os linguistas. E aí chega um ponto que eu acho mais importante você ter ideia desse diagrama aqui. Então nós temos, numa língua, nós temos os grafemas, que eu estou mostrando aqui com o mouse, grafemas. E eles são divididos em 2 grandes espécies, os fonogramas e os logogramas. Fonogramas são grafemas que representam sons, e os logogramas são grafemas que representam ideias. Dentro dos fonogramas existem 2 espécies, as letras e os silabogramas. As letras são fonogramas que representam apenas um fonema. Os silabogramas são fonogramas que representam sílabas. No caso aqui do idioma japonês, eles usam muito os silabogramas. Agora, os logogramas eles podem ser divididos em pictogramas ou ideogramas. Os pictogramas eles são diferentes porque basta ver a figura que você já percebe o que está sendo apresentado. É uma espécie de ícone com o signo substitutivo que nós vimos anteriormente. Agora, os ideogramas não, eles são mais para símbolos mesmo, porque você não consegue entender o significado a não ser que alguém explique para você. E aí vem a grande pergunta: a língua portuguesa possui ideogramas? Sim, possui. Mas quais? Quais seriam esses ideogramas? Os algarismos.
são ideogramas. Se você perceber bem, eu tenho aqui uma lista. Nós temos aqui um símbolo que está representando uma quantidade, então ele é o ideograma, e aqui nós temos palavras em português, em espanhol, em inglês, em alemão, em grego e em russo. E você pode perceber que aqui basta olhar em qualquer país ele já vai perceber a ideia. Então isso é o que é um ideograma. Você olha e já identifica que ideia está sendo representada. Agora você não está associado com nenhum som. Mas o que está associado com o som são as palavras. E a matemática, ela tem muitos ideogramas. Aqui são alguns que você já deve ter visto aí nos cursos de vocês. E agora vamos lá. O que é um sistema numérico? Um sistema numérico é um sistema contendo um conjunto de ideogramas, um conjunto de regras, de modo que permita representar um conjunto de números consistentemente. E aqui eu destaco essa expressão aqui, conjunto de números consistentemente. Mais tarde nós vamos ter que voltar a esse slide, porque isso aqui é muito importante. Os ideogramas numéricos são chamados de algarismos. A cada algarismo é atribuído um valor absoluto. Vamos ver um sistema numérico bem simples, o sistema romano simplificado. O conjunto de algarismos são as letras I, V, X, L, C, D, M. Ou seja, essas letras, a partir do momento que elas entram no sistema numérico romano, elas se tornam algarismos. E esse sistema tem poucas regras. Regra 1. Algarismos de menor ou igual valor à direita são somados a algarismo de maior valor. Regra 2. Algarismos de menor valor à esquerda são subtraídos do algarismo de maior valor. Então, os valores absolutos atribuídos aos algarismos são: o I tem o valor absoluto 1, o V tem valor absoluto 5, o X tem valor absoluto 10, o L tem valor absoluto 50, o C tem valor absoluto 100, o D tem valor absoluto 500 e o M tem valor absoluto 1000. Os algarismos romanos não possuem valores relativos. Então, eles vão ter sempre os mesmos valores. O sistema romano simplificado permite escrever números de 1 até 3.999. Agora, você pode expandir também o conjunto de algarismos e representar uma maior quantidade de números. Esse traço em cima da letra multiplica a letra por 1000. Se tiver dois traços, vai ser por 1.000.000. Então, no caso aqui, que eu peguei esse conjunto aqui, que só tem um traço, ele permite escrever números de 1 até 3.999.000. Mas o sistema romano ele é muito rudimentar. Ele não serve para fazer contas e também não serve para representar quantidades não inteiras. O nosso sistema numérico é o sistema hindu e ele não possui as limitações do sistema romano. Na verdade, o sistema hindu é uma das maiores criações da mente humana. Ele é caracterizado por utilizar os ideogramas, já conhecidos aqui do 0 até o 9. Ele é posicional e também ele é decimal. Ser posicional significa que os algarismos possuem valor relativo dentro da representação numérica. Ser decimal significa que os valores relativos dos algarismos são múltiplos de potência de 10. No exemplo aqui, o número 222, o valor relativo de cada algarismo é multiplicado por uma potência de 10. O primeiro é 10 é multiplicado por 10 elevado a 2, o segundo por 10 elevado a 1 e o terceiro por 10 elevado a 0. Uma outra forma de dizer que um sistema decimal é dizer que ele tem base numérica 10. O conceito de base numérica será trabalhado na nossa próxima disciplina. Eu vou trabalhar muito esse conceito, vai ser muito importante para nós na próxima disciplina. Os valores relativos crescem da direita para a esquerda. Exemplo, o número 234 aqui em sistema numérico hindu e aqui do lado no sistema simplificado romano. Vamos pegar os primeiros algarismos. O C tem valor absoluto 100, o 2 tem valor absoluto 2, mas esse mesmo 2 tem valor relativo 200, coisa que o C não tem. Em um sistema numérico posicional, cada posição de um algarismo é chamado de ordem. Então, o número 222 ele possui 3 ordens.
Um conjunto de 3 ordens consecutivas é chamado de classe. Então, o número 2222 ele tem 4 ordens e 2 classes. Aqui está um exemplo. O número 2 ele tem uma ordem e uma classe. O número 22 tem 2 ordens e uma classe. O número 222 tem 3 ordens e uma classe. O número 2222 tem 4 ordens e 2 classes. O número 22.222 tem 5 ordens e 2 classes. E o número 222.222 tem 6 ordens e 2 classes. A divisão por classes é apenas para facilitar a leitura humana. A divisão por classe ela pode ser indicada por espaços em branco. Exemplo aqui, o número 287.135, você pode colocar os algoritmos todos juntos, como eu estou mostrando aqui com o mouse, mas também você pode colocar espaço em branco aqui entre as classes. Não separe as classes com pontos. Não é uma recomendação minha. É uma recomendação da Conferência Geral de Pesos e Medidas. Eu copiei e colei trechos da Resolução 10 da 12ª Conferência Geral de Pesos e Medidas que foi realizada em 2003. Eles falam o seguinte: na parte que trata do símbolo para o marcador decimal, você pode botar o seguinte trecho: a 22ª Conferência Geral de Pesos e Medidas declara que o símbolo para o marcador decimal, marcador decimal, não é o separador de classes, pode ser o ponto sobre a linha ou a vírgula sobre a linha. E ele reafirma, olha só, reafirma que números podem ser divididos em grupo de 3. Grupo de 3. Que é isso? As classes. De modo a facilitar a leitura, ou seja, é só para simplesmente o ser humano. Nem pontos e nem vírgulas devem ser inseridas nos espaços entre os grupos, como estabelecido na resolução número 7, lá em 1948. Ou seja, ele só está reafirmando aquilo que já foi dito em 1948. Lógico que no dia a dia você vai colocar lá um valor monetário, você pode separar com ponto, com vírgula, mas isso aqui é para artigos científicos. Para números de 4 algarismos, o espaço em branco ele é opcional. Também está lá na resolução número 10. Você pode colocar então 2019 com espaço aqui ou sem espaço. As classes são divididas em ordens pelo padrão CDU, centenas, dezenas e unidades. A classe das unidades simples possui 3 ordens: a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. A classe dos milhares possui as 3 ordens: unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. A classe dos milhões também possui a ordem das unidades de milhão, dezenas de milhão e centenas de milhão. E assim sucessivamente, milhão, bilhão, trilhão. Outro conceito importante para nós são os algarismos significativos. São todos os algarismos que importam na representação de um número. Esse conceito ele é diferente do lado que é visto na física, na metrologia. Tá? Aqui eu estou falando no contexto de aritmética. Então, são todos os algarismos que importam na representação de um número. O algarismo mais significativo é o algarismo com maior valor relativo. No caso aqui é o 5 mais à esquerda aqui, que você está vendo na tela. O algarismo menos significativo é o algarismo com menor valor relativo, que é o 5 mais à direita aqui na tela. Na representação numérica de um número no sistema hindu, algarismos 0 à esquerda do algarismo mais significativo não são significativos. Ou seja, você tem um número aí, por exemplo, 100. Se você colocar zeros à esquerda, pode colocar quantos zeros você quiser. Você não vai alterar o número. Eles não têm valor nenhum. E aqui tem uma imagem que eu peguei na internet da evolução dos algarismos ao longo do tempo, saindo lá da Índia, lá no começo, como eles eram, e foram caminhando ao longo do tempo, até que nós tivemos aqui no árabe ocidental. Foi a partir do árabe ocidental que esses algarismos chegaram até a Europa, e veja como eles são parecidos com os nossos algoritmos atualmente. Bom, chegamos ao fim da aula, espero que tenham gostado. Força e honra, e até a próxima aula. Tchau.